digníssimo amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui é José Carlos. Como é que você tá, Paulinho? Você sabe que todo o José Carlos, pelo menos na cidade onde eu moro, tem sido assim. Vira Zeca, né? Zeca, pois é, José Carlos. Só que você vai rir um pouquinho do meu nome, porque eu virei Zeca Cão. Cuidado, não vai confundir, hein, Paulinho? Não vai colocar som de G aí, porque a intenção até que foi essa. Eu quis brincar um pouquinho com o meu nome. Zeca Cão. Já já eu explico para vocês tudo isso e o que é ser um concierge de cães, tá? Zeca Cão. Prepare o coração que eu vou contar tudinho. Antes, quero dizer que sou um fã incondicional do teu canal. Eu já maratonei, eu já ouvi todas as histórias, inclusive algumas até que você já repetiu. Eu sei até o motivo pelo qual você repete. Às vezes, a maioria da audiência não compreende isso, mas o Paulinho já explicou. É que você tinha um canal, né, Paulinho? E esse canal foi surrupiado, e aí você teve que repetir as histórias do antigo canal. Então é por isso que o Paulinho Boa Pessoa, até hoje, ele ainda repete algumas histórias. Acho importante. Mas você sabe, Paulinho, do fundo do coração, acho legal quando você repete algumas histórias, porque elas foram tão marcantes na minha vida, tão significativas, que eu acho que vale a pena ouvir de novo. Até me lembrei daquele programa que havia na Globo, quando eles repetiam as novelas, se chamava Vale a Pena Ouvir de Novo. Na verdade, ela vale a pena ver de novo, né? Mas pro teu canal, pro rádio, pode ser adaptado como Vale a Pena Ouvir de Novo. Eu gosto. Já ouvi todas as histórias e queria sugerir que as pessoas se tornassem membro do seu canal, o que também é muito interessante. Paga uma coisinha de R$ 7,90 por mês, ajuda o canal a melhorar, a progredir, e quando quiser desistir, sem problema nenhum. Mas eu sei que está todo mundo curioso. O que o Zeca, ainda mais com esse nome Zeca Cão, está aqui hoje na história da meia-noite. Eu vou contar para vocês nos detalhes. Que eu sou o José Carlos e virei Zeca, todo mundo compreende. Mas por que eu virei o Zeca Cão? Aí é que vai o detalhe. Eu sempre amei cachorros. E teve um momento em que eu fiquei desempregado. E, rapaz de Deus, eu deixava meu currículo em tudo que é lugar. Eu sou contabilista, mas por incrível que pareça, nenhum escritório me chamava. Aí um dia, uma vizinha falou: ô Zeca, eu vou ter que sair por uma semana de viagem e eu vou deixar o meu cachorro aqui em casa sozinho. Você não gostaria de tomar conta do cachorro, de passear com ele? Eu fiz aquilo com o maior bom grado do mundo. Lógico que eu topei, porque eu amo cachorro. Só que essa senhora, quando voltou, ela encontrou o cachorro dela tão bem cuidado. Mas tão bem cuidado, sabe? Eu dava a ração direitinho, hora certa, a água, tudo certinho, dei banho, cuidei do cachorro. Quando ela voltou, que ela encontrou o Tobias. Tobias é o nome do cachorro dela. Falou: meu Deus, o Tobias está lindo, Zeca. Ela foi lá, pegou um dinheiro, sabedora que eu estava desempregado, e me deu. Eu quis recusar, mas diante da insistência dela e da minha necessidade, eu acabei aceitando. Só que aí surgiu a ideia e partiu dela. Você não gostaria de, a partir de agora, cuidar do Tobias para mim? De dar voltas com o Tobias, passear com o Tobias? Tô com a vida tão atribulada, tão difícil. E eu comecei a fazê-lo. Atrás do Tobias veio o Scooby, atrás do Scooby veio o Pingo, veio a Nick, e depois a Zica, e aí veio, né? Foi vindo cachorro. Cachorro que eu saía cuidando em passeio.
Só que no fundo da minha casa, eu tenho uma casa bacana. Não, eu herdei essa casa. Essa casa herdei dos meus avós. É uma casa que tem um quintal gostoso. E eu falei, puxa, verdade, alguém sugeriu e eu vou fazê-lo. Vou fazer um hotelzinho para cachorro aqui na minha casa. Hotelzinho, mas não caro, sabe? Coisa simples, mas para eu atender pessoas que saem para trabalhar e o cachorro fica sozinho. Então eu criei esse cachorro e faltava um nome, né, pro pequeno hotelzinho. Óbvio que nada registrado, tá, Paulinho? Aí eu coloquei Zeca Cão. Aproveitei o meu nome e juntei. Falei, a brincadeira foi para lembrar o Zé Cagão mesmo. Então eu colocando Zé Cacão, vou chamar a atenção. E deu certo. Então ali no meu hotelzinho, no fundo da minha casa, eu passei a atender vários cachorros. E foi assim, até que naquele dia eu percebi que os cachorros estavam mais agitados, sabe? É gozado, né? O cachorro, ele é muito sensível. E de repente eu comecei a perceber que, especialmente naquele dia, os cães, eles estavam mais assim, irritados, latindo. Eu não sou de fazer isso, mas naquele dia eu fiz, eu confesso. Só que eu faço isso sempre com muito carinho, né? Eu gritei assim com os cachorros: não me façam aí de novo, hein? Vai sobrar pra vocês estão muito agitados. Falei como se eu falasse com gente. E incrível, os cachorros pareciam me atender. E pareciam também me entender. Os cães aparentemente perceberam a intenção por trás das palavras, que não foram agressivas, viu, Paulinho? Falei do meu jeitão. Mas eles pararam assim, reduziram o volume dos latidos. E eu fiquei na boa. Só que naquele dia parecia mesmo que os cachorros estavam adivinhando. De repente eu tô assim dentro de casa, separando já as rações, que era individual para cada um. E eu tenho que ter muito cuidado com isso. Quando eu observei que havia a luz de um giroflex. Passava assim pela minha sala, chegava até a cozinha. Aquela coisa da luminosidade vermelha do giroflex. Levei um susto. A moça que me ajuda, trabalha em casa, a Marta, até conversou comigo. Seu Zeca, parece que a polícia tá aí na porta de casa, na porta da casa do senhor. Ah, mas que diabo é isso? Polícia? Eu saí da sala assim, eu fui saindo, olhei da própria sala, da porta da sala, e vi que 2 dos policiais dos PMs tinham descido da viatura e olhavam assim para a fachada da minha casa com ar de dúvida. Foi a Marta até que falou: ô, seu Zeca, é melhor só ir lá ver o que eles querem, né? E ela estava assustada. E eu também confesso, a gente não tem hábito de mexer com a polícia. Eu também fiquei assustado. Abri a porta da sala, o que chamou a atenção dos policiais, e um deles, que estava ao portão, se identifica como o Cabo Guimarães. Oba, tudo bem? Cabo Guimarães? Bom dia, senhor. Eu respondi: bom dia. Pois não, Cabo Guimarães. Qual é a graça do senhor? E eu disse: José Carlos? Ô, seu José Carlos, é que nós recebemos uma denúncia sobre um cachorro que teria sido furtado de uma residência aqui da cidade, e a informação é de que esse cachorro está aqui na sua casa. Estranhei, olhando assim para o Cabo Guimarães, o policial, o outro estava em silêncio, o outro PM. Falei: um cão? Um cachorro? O policial fez assim com a cabeça afirmativo, e eu logo emendei: bem, eu tenho vários, na verdade, mas nenhum é meu. Como assim? Perguntou o Cabo Guimarães, franzindo a testa.
Eu vou explicar para o senhor. Eu tenho um canil aqui nos fundos, é um hotelzinho para cães, e as pessoas deixam esses cachorros comigo quando elas têm que viajar ou quando saem para trabalhar. Todo dia eu tenho um movimento grande de cães aqui. Os dois policiais, tanto o Cabo Guimarães como o outro PM, que eu não sabia ainda o nome dele, se entreolharam. Aí o policial olhou para mim e disse: imagino que o senhor tem a documentação dos cães que estão sob a sua guarda? Indagou o Cabo Guimarães. Eu respondi, eu não tinha não, mas eu respondi, não, naturalmente, o naturalmente não responde nada, né, Paulinho? Eu não tinha documento nenhum. As pessoas deixavam o cachorro na minha confiança. Eram pessoas da vizinhança, gente que eu conhecia. Eu respondi, para não dizer que eu estava sem documento nenhum, e respondi para o Cabo Guimarães: naturalmente, Cabo, tenho sim, tenho, de todos eles. Aí esse cabo, ele fez a seguinte colocação: um desses cachorros que o senhor tem aí no fundo seria, deixa eu ver aqui na ficha, um dálmata de nome Picolé. Pera aí, tem um... Eu não ia mentir nunca pro policial. Aliás, eu não minto pra ninguém, viu, Paulinho? Eu respondi pra ele: tem sim, tem um dálmata, mas não é esse nome que o senhor falou, Picolé que o senhor falou, né? Eu até ri do nome, mas ele riu mais ainda do nome que eu dei pro dálmata. Não que eu dei, que a dona havia dado. Eu disse: o dálmata que eu tenho aqui no fundo de casa é o Supla. Como é? O policial perguntou. Eu falei: Supla. Ele riu. O outro PM também riu. E eu tratei logo de explicar, até para ficar mais simpático com o policial. Falei: não, a dona me explicou que deu o nome ao cachorro de Supla porque o Supla tem muita tatuagem, né? E o dálmata, ele é todo manchadinho. Então, o que eu tenho aqui em casa, tá aí no fundo de casa, é o Supla. Ah, entendi, disse o policial. Bem, de qualquer forma, eu tô vendo aqui que o senhor é um senhor honesto, tem aqui o seu endereço, mora aqui. Eu acho que o ideal seria trazer essa senhora que reclamou o sumiço do Picolé, o dálmata, para algum tipo de reconhecimento. Algum problema para o senhor? Não, nenhum problema não. Mas uma coisa eu garanto, Cabo Guimarães, que esse outro cachorro do qual eu falo, o Supla, ele tem uma dona, é uma moça, e ela não mora tão distante daqui. Tá bom, tudo bem, então de qualquer forma, fica assim, qualquer novo aviso, eu volto aqui com a viatura. Tudo bem para o senhor? Tudo bem. Eu, até para agradar o policial, eu respondi: tá perfeito, oficial. É um prazer poder colaborar sempre com a polícia. Os dois policiais entraram na viatura, o outro era o motorista, esse Cabo Guimarães entrou no banco do carona e eles foram embora, se bem que eu observei que eles estavam falando pelo rádio da polícia. Não sei o que eles conversaram, mas obviamente que teve a conversa. E eu olhei para Marta olhou para mim e falou: estranho, né? Será que tem algum problema com o dálmata? Aqui um particular explicando sobre o Supla, o cachorro. A moça que havia deixado o Supla comigo era a Nívia. A Nívia, ela trabalhava como enfermeira e ela era a enfermeira cuidadora de pessoas idosas. Eu não a conhecia há muito tempo e agora essa desconfiança estava me fazendo pensar sobre: será que a Nívia seria capaz de ter levado esse cachorro de algum lugar e ter trazido o cachorro aqui para o nosso pequeno hotelzinho, Marta? A Marta era minha colaboradora. A Marta ficou pensativa e me disse:
Não sei não, seu Zeca. Precisa investigar direitinho, né? A gente perguntar pra ela é chato. Eu também não tenho costume de polícia assim na porta. E depois os vizinhos todos saíram pra fora, porque sempre chama atenção uma viatura de polícia à porta, né? Verdade, Marta, você tem razão. Bom, de qualquer maneira, eu depois vou perguntar pra ela. Mas não deu tempo. Não deu tempo, porque, na verdade, essa moça que havia me entregado o Supla, o cachorro dálmata, pra ficar no meu hotelzinho, eu já disse, ela trabalhava como cuidadora, como enfermeira. Então, às vezes, ela ficava 24 horas na casa da pessoa atendendo, sabe? Depois ela tinha dias de folga. E não deu tempo de eu questioná-la, perguntá-la sobre o dálmata. Porque o Cabo Guimarães, com aquele mesmo PM, que depois eu descobri o nome do outro PM, era Rodrigues, voltaram na minha casa. E eles foram sinceros comigo. Ô, seu Zeca, tudo bem? Tudo bem, Cabo Guimarães. Aí eu fiquei sabendo que o outro PM era Rodrigues. Pois não. Olha, serei sincero com o senhor, não temos nenhum mandado judicial. Mas, se o senhor me permitir, e com a sua autorização, eu poderia entrar até o teu canil e olhar o cachorro dálmata. É que a pessoa que fez lá a reclamação na polícia, ela tá chorando demais, dizendo que ela prometeu esse cachorro pro neto e o menino tá doente, porque o cachorro sumiu, já tem um tempo que o cachorro desapareceu e o netinho não voltou a ter uma boa saúde. Então, se o senhor me permitir, eu queria entrar para fazer um teste, chamá-lo de picolé, para ver se ele atende. Parece bobo, né, seu Zeca? Mas o senhor permitiria, embora eu seja honesto com o senhor. Eu não tenho nenhum mandado para isso. Só mesmo se o senhor aceitar a minha proposta. Eu não vi absolutamente nada demais. Até porque eu devia ter tido essa ideia com a Marta, mas nós ficamos tão abalados com a presença da polícia em casa que nem eu e nem ela pensamos nisso. A gente podia ter feito o teste já, né? Ter chamado o Supla de picolé para ver se ele atendia. Permitir que o Cabo Guimarães, agora o PM Rodrigues, entrasse em casa. Os dois entraram. O canil sempre fica em polvorosa quando vê a presença assim de pessoas de fora. Ainda mais 2 policiais. Mas nesse dia, por incrível que pareça, houve primeiro uma algazarra, mas depois um silêncio. E foi o Cabo Guimarães que gritou e faz com o dedo assim: picolé, picolé, picolé. Ele falou algumas vezes. E quando eu vejo, o cachorro dálmata abanou o rabinho e correu para atender o Cabo Guimarães. O cabo me olhou, eu olhei para o cabo, assim como a Marta ficou assustada, coitada, e o PM Rodrigues também. Quer dizer, de certa forma ficava provado, esse provado entre aspas, de que o Supla não seria Supla e sim picolé. Só que o Cabo Guimarães, muito precavido, me pediu algo. Falou, pode ser, viu, senhor Zeca, que o cachorro atenda qualquer pessoa que possa chamar qualquer nome. Vou dar um tempinho aqui e vou entrar e fazer de novo com outro nome, para ver se ele vem. Caramba, eu também não tinha pensado nisso. Pode ser. Eu comecei a ver que o Cabo Guimarães era sensível, inteligente. Aí ele deu um tempinho. Falou, posso ir de novo? Lógico, por favor. Eu vou chamar ele de Pingo. Pingo, pode ser Pingo. Boa, vou chamar ele de Pingo. Não tem nenhum pingo aí não, né? Não tem nenhum pingo. Aí o Cabo Guimarães chegou, da mesma forma, fez com o dedo: pingo, 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 pingo. Não.
O dálmata não se manifestou. Tenta outro. Scooby. Scooby! 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 O dálmata não se manifestou. Aí o PM, enxerido que só, falou: Luke, cabo. Ah, sim. Luke. O dálmata não se manifestou. Falou: agora a prova final. Aí o cabo fez de novo. Picolé! Ah, desculpe eu dar risada, que eu acho isso muito engraçado mesmo, nessa parte. Aqui é o Paulinho, uma pessoa, eu estou apresentando a história, né? Eu fico imaginando a cara, né, do Zeca, a cara da Marta. Bom, voltando a narrar. Então, Paulinho, uma pessoa, quando o Cabo Guimarães fez picolé, ele atendeu de novo. Ficou provado, então, que o supla, ele não era supla, ou se ele fosse, ele também era picolé. De que jeito? Só a dona para explicar. Aí o Cabo Guimarães disse: olha, de qualquer modo, eu vou me inteirar a respeito sobre quem fez a reclamação, que eu quero ver se eu trago a dona, essa senhora aqui. É que na central lá da polícia isso mexeu com a gente, porque envolve criança, diz que o neto dela tá doente, com a falta do cachorro, e depois, se for mesmo furtado, tem que ser devolvido. O senhor concorda comigo, senhor Zeca? Ô, Cabo Guimarães, o senhor tá coberto de razão, né, PM Rodrigues? O PM Rodrigues eu achei ele meio enxerido, sabe? Mas tudo bem, tá, eu estou de acordo com o senhor. Aí eles foram embora. E eu, abismado, fui conversar com a Marta. A Marta falou: meu Deus do céu, será que ela roubou esse cachorro? Mas aquela mulher, a dona Nívia, quer dizer, ela era uma moça, não era uma pessoa assim idosa, não. A Nívia devia ter uns 35 anos, era uma moça. O máximo 36, 37 anos. Ela não tinha 40 anos. Uma moça. E ela não tinha perfil de ser nenhuma ladra de cães. Eu só sei que no dia seguinte estava marcado de eu ir devolver o cachorro para ela, às 9 horas da manhã. Mas do dia seguinte, quando deu o horário, eu peguei o cachorro e a Marta ficou em casa, e a gente temia e esperava ainda uma nova visita do Cabo Guimarães a respeito do assunto. Ele não tinha voltado. Então eu fui levar o supla. Supla, nem sabia se eu chamava supla ou picolé. Ele atendeu como supla. E aí eu peguei o supla e fui levar para essa senhora, a dona Nívia. Ela me recebeu muito bem, mas eu pensei comigo, falei: falo ou não falo? Afinal de contas, ela me parece ser uma pessoa tão boa, ela não pode ter feito isso de jeito nenhum. E aí eu criei coragem para abordar esse assunto com a Nívia. E eu contei para ela toda a história, tal qual havia se passado. Na medida que eu estou contando, eu estou observando que a Nívia ia ficando nervosa. E não apenas nervosa, mas se emocionando. E até chorando. E eu perguntei para ela: foi, Nívia? Por que você está assim? E o que ela me contou me deixou estarrecido. A Nívia, ela era cuidadora de uma senhora chamada Dona Lídia. A Dona Lídia, ela tinha o dálmata de nome Picolé. E a Dona Lídia, ela era muito apegada àquele cachorro. Ela não sabia, em hipótese alguma, de nenhuma intenção da Dona Lídia em dar esse cachorro quando ela faltasse. Ela apenas se lembra de que a Dona Lídia era muito apegada ao cãozinho, cuidava dele com tanto carinho, com tanto amor. Mas ela tinha sido vítima já de acidente vascular cerebral. E eis que, de repente, a coisa se repetiu
antes que elas pudessem ter alguma conversa a respeito daquele cachorro dálmata. Ela ficou acamada, os parentes não apareciam para vê-la, e ela, a Nívia, cuidou daquela senhora até o dia que ela morreu. A família, que mora noutro estado, teria autorizado, praticamente havia uma procuração em nome da Nívia, e a Nívia cuidou de absolutamente tudo para o sepultamento dessa senhora, Dona Lídia, sem a presença de família. Só que ela pegou o cachorro para ela. Ela nem discutiu com a família a respeito do dálmata. E ela deu ao cachorrinho, por apego a ele e medo até de que fosse descoberta, deu o nome de Supla, pelos motivos já aqui apresentados. Mas a grande pergunta que se fazia neste instante era: puxa vida, então alguém da família sabia do picolé e fez a denúncia à polícia e deu o endereço da minha casa para que a polícia fosse lá, dizendo que o cachorro estava comigo? Peraí, que história é essa? Tá faltando explicação nisso. E estava faltando muita explicação nisso, porque, em verdade, a família não tinha feito denúncia nenhuma. O nome que havia sido registrado na polícia como reclamante era o da senhora Dona Lídia. E aí foi a minha vez de, ao lado da Marta e ao lado da própria Nívia, ficarmos boquiabertos, estarrecidos e, num momento, até paralisados. Como assim? Como assim? Ela está morta e fez a denúncia. O cabo Guimarães não havia mais voltado à minha casa exatamente porque ele não tinha o contato mais dessa mulher que havia feito a reclamação na polícia e nem endereço dela, apenas o nome completo. Só que agora a própria Nívia havia confirmado toda a história. Faltava ainda entender se havia esse neto e se houver a promessa de que o cachorrinho seria dado ao neto depois da sua morte. Eu estava com a Nívia quando ela fez contato com a família da senhora Dona Lídia no outro estado. Existia um menino de 9 anos de idade, cujo nome, Fernando. A avó, nas conversas com o neto, havia dito a ele que assim que ela falecesse, e não ia demorar muito tempo, o cachorro, Picolé, iria para ele cuidar. Só que o menino, ele não tinha feito esse comentário, feito esse estardalhaço com as pessoas. Era muito mais um desejo da avó. E ele, obviamente, por ser criança, ele ficou na expectativa de realmente um dia ter esse cãozinho. Só que pelo desfecho que tomou a história da sua avó, ele jamais teve o cão. Era impressionante o desfecho da história. A família vivia em Fortaleza, capital cearense. E a Nívia, na minha companhia, nós tomamos um avião em Guarulhos e fomos até Fortaleza, levando conosco o Supla, o dálmata que não era na verdade Supla e sim Picolé, para que fosse feita a vontade da falecida Dona Lídia. Percebi que o menino ficou muito feliz, o Fernando, muito contente com a chegada do Picolé. E a Nívia, apesar de amá-lo demais, voltou sem o cachorro,
Quer dizer, por muito pouco tempo, porque depois, numa forma de carinho, eu havia conseguido um filhote de um dálmata e eu dei para ela. Falei, agora você pode colocar o nome que você quiser, inclusive de Supla. E esse de fato acabou sendo o nome escolhido. E até hoje eu cuido do Supla. O Picolé está em Fortaleza fazendo companhia para o Fernando. Uma história simples, mas que fez essa grande mudança em mim. Me fez realmente refletir e pensar a respeito de tudo, de todos os mistérios ocultos entre o céu e a terra. O Cabo Guimarães acabou se tornando meu amigo. E até o enxerido do PM Rodrigues também. De vez em quando, eles passam lá em casa para dar uma olhada no meu canil, que continua cada vez mais lindo. Já consegui o emprego como contabilista. Então a Marta continua trabalhando com o canil e hoje ela tem a ajuda do Luciano, um rapaz de 18 anos que faz o trabalho que eu fazia, o de passear com os cães pela rua. Depois do ocorrido, eu tirei o nome Zé Cacão do hotelzinho, até porque tinha gente que não gostava. O nome dele hoje é Picolé. Picolé, o hotel que se derrete de amor pelo seu cachorro. Traz pra cá. Esse é meu slogan. Vocês gostaram? Eu espero receber muitos comentários aqui na História da Meia-Noite. Por favor, mande o seu comentário para cá.